Aqui é o professor Marcos, novamente, professor de Química da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, com a proposta de apresentar uma videoaula sobre a mudança de estado físico da matéria. Esse é um segundo vídeo. Se vocês não assistiram o vídeo anterior sobre mudança de estado físico, volta lá, dá uma estudada para a gente prosseguir deste vídeo, tá? Então aqui nesse pequeno vídeo a gente vai começar falando sobre gráficos de aquecimento e resfriamento de amostras, tá? Esse gráfico é utilizado para verificar o comportamento de um sistema ao longo do tempo, enquanto o sistema é submetido a aquecimento ou resfriamento, tá? As substâncias puras vão ter um tipo de comportamento e misturas vão ter outro tipo de comportamento, tá? Sendo um estudo que é possível você identificar numa amostra se ela é formada por uma substância pura ou uma mistura. No caso da substância pura, durante o aquecimento ou resfriamento, a gente vai partir aqui do estado sólido e do estado gasoso. A gente encontra dois momentos em que a temperatura ela permanece constante durante essa tentativa de aquecimento, tá? O primeiro ponto de temperatura constante é o ponto de fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, que a gente definiu como fusão no vídeo anterior. E o segundo ponto em que a temperatura ela vai ficar constante, mesmo você cedendo energia, fornecendo energia, é o ponto de ebulição, que é a temperatura constante em que ocorre a passagem do estado líquido para o estado gasoso, que a gente definiu como ebulição. Durante o resfriamento, a gente também observa esses pontos de temperatura constante na substância pura, tá? Sendo que o ponto de fusão e o ponto de ebulição no resfriamento, eles vão ter aqui uma outra definição, No resfriamento, o ponto de ebulição ele ocorre durante a passagem do estado gasoso para o estado líquido, e o ponto de fusão, ele ocorre durante a passagem do estado líquido para o estado sólido, tá? A gente conclui o seguinte, que enquanto uma substância é aquecida ou resfriada, nós podemos observar dois fenômenos. Primeiro, a gente observa variação de temperatura e a gente também observa mudança de estado físico, sendo que acontece ou um ou outro durante o experimento, se a gente estiver trabalhando com a substância pura. Além disso, convém a gente ressaltar que ponto de fusão e ponto de ebulição são propriedades específicas da matéria, ou seja, são propriedades físicas que nos permitem identificar a substância que a gente está trabalhando. Aqui a gente tem exemplo de gráfico de aquecimento e resfriamento de substância pura, tá? Na tentativa de você aquecer a substância, você vai ter dois intervalos aqui em que você não tem mudança de temperatura. O primeiro intervalo aqui é a mudança do sólido para o líquido, tá? A mudança do sólido para o líquido é o processo de fusão. Então, esse intervalo de tempo é o intervalo em que ocorre a fusão, e a temperatura em que acontece essa mudança é chamada de temperatura de fusão, tá? Aí você vai ter, depois da passagem completa do sólido para o líquido, o aquecimento do líquido, e chega um determinado momento que esse líquido vai virar vapor, tá? E a temperatura fica constante. Esse intervalo de passagem do líquido para o estado de vapor, para o estado gasoso, é o intervalo de tempo em que ocorre, tá? A evaporação, a vaporização. E a temperatura em que ela ocorre é a temperatura de ebulição. Passado essa temperatura, passado todo o líquido para o vapor vai ser aquecido, tá? Aí mais uma coisa importante que tem que ser ressaltada, que se você fornecer mais calor para o sistema, botar lá no fogo mais alto, os valores de temperatura de fusão e ebulição eles não são alterados, tá? O que você altera é o intervalo em que ocorre a fusão e a ebulição. Elas vão ocorrer num intervalo mais curto, mas o valor da temperatura são mantido constante para uma mesma substância, uma vez que são propriedades específicas. Aqui no gráfico da direita, a gente tem um errozinho aqui, ó, logo aqui em cima, tá? Que aqui a gente vai ter gás, vapor, mais líquido, o vapor passando para o estado líquido. Esse gráfico é um gráfico de resfriamento da água pura, tá? Uma vez que ele mostra aqui a passagem
do vapor, né, do estado gasoso para o estado líquido a 100 graus Celsius. Tá? E, prosseguindo com o resfriamento do líquido, né, o líquido passa para o estado sólido a 0 graus. Isso acontece na água pura se você tiver pressão normal e constante. Então, prosseguindo, agora a gente vai falar, né, das misturas. Nesse caso, vamos trabalhar com mistura homogênea, tá? Que visualmente se parece com uma substância pura. Tá? Uma das maneiras de identificar se a amostra é uma mistura ou uma substância pura é justamente o gráfico de aquecimento. Tá? No caso da mistura, você vai ter intervalos alternados em que a amostra sofre um aquecimento mais rápido e intervalos em que ela ocorre com um aquecimento mais lento. Esses intervalos de aquecimento lento, numa temperatura mais baixa é o intervalo em que ocorre a fusão, na temperatura mais alta é o intervalo em que ocorre a ebulição. Tá? Lembrando que esse gráfico aqui é o gráfico de uma mistura comum, uma vez que a gente tem 3 tipos de mistura quando a gente faz esse tipo de estudo, que é a mistura comum, mistura eutética e mistura azeotrópica. Aqui é o gráfico de aquecimento de uma mistura eutética. O que é uma mistura eutética? A mistura eutética é a mistura que se comporta como se fosse uma substância pura durante o processo de fusão. Ela tem aqui um ponto de fusão, mas você prosseguindo com o estudo, você verifica que ela não tem ponto de ebulição, e sim uma faixa em que ocorre a ebulição, caracterizando essa amostra como uma mistura. Tá? É muito importante que esse estudo seja feito do começo até o final, porque se você fizer só uma parte, você pode se confundir. Né? Se fizer só a parte de baixo do experimento, parece que está trabalhando com uma substância pura. E se você trabalhar só com a parte de cima, parece que é uma mistura comum, né? Que não é o caso. Trabalhando o experimento no todo, você verifica que se trata de uma mistura eutética. O próximo gráfico de aquecimento é o gráfico de aquecimento de uma mistura azeotrópica, que é a mistura que se comporta como uma substância pura durante a ebulição. Mais uma vez, a gente lembra que o experimento ele tem que ser feito do estado sólido até chegar no estado de vapor. Porque se você fizer o experimento pela metade, você pode se confundir sobre a natureza da amostra. Tá? Então, no caso da mistura azeotrópica, ela parece uma mistura do movimento do sólido para o líquido, tá? Nesse primeiro intervalo de baixo. Né? E a partir do líquido para o vapor, ela parece uma substância pura, mas não é o caso, né? A gente tem aqui uma mistura azeotrópica. Vamos praticar um pouquinho? Vamos fazer um exercício, né? Pausa o vídeo e tente fazer sozinho. Depois você dá o procedimento, porque eu vou dar a resposta. Tá? Nós temos 3 situações aqui: ebulição da água, explosão da dinamite e queima. Tá? E ele quer saber desses 3 quem é fenômeno químico. Né? A ebulição da água, a gente já falou que é um fenômeno físico. Então, nos resta aqui que a explosão da dinamite e queima da madeira serão fenômenos químicos. Letra E. O segundo exercício, ele quer saber qual é o estado físico dessas substâncias a 20 graus. Ah, mas eu não sei que substâncias são essas. Tá? Não importa, a gente está analisando o comportamento da substância e a gente não quer saber quem é ela. Tá? Então aqui a gente não vai analisar a substância, a gente vai analisar os valores numéricos. O procedimento é o seguinte: identificar aqui nessas faixas numéricas onde a substância estaria sólida, líquida ou gasosa. Né? Aqui você tem o ponto de fusão e o ponto de ebulição. A gente sabe que antes do ponto de fusão, a substância ela sempre vai ser sólida. E no intervalo entre fusão e ebulição, você tem a substância no estado líquido. Vou botar um Lzinho aqui para identificar como líquido. Né? E depois da ebulição, a gente tem a substância no estado gasoso. Então, vou botar um G aqui de gasoso. Agora, o que a gente vai fazer? Vai verificar em que posição o 20 se encontra em relação aos números colocados na tabela.
Vamos analisar aqui a primeira linha do oxigênio, tá? Que tem o ponto de fusão menos 218, aí a ebulição vai ser menos 183. E se você tivesse que localizar o 20 aqui numa régua de números crescente, o 20 estaria do lado direito do menos 183. Ou seja, ele cairia aqui na faixa onde a substância é gasosa. Na segunda linha, o fenol. Ah, mas eu não sei o que é fenol. Não importa. A gente está analisando os números. Tá? O ponto de fusão é 43, positivo. E a ebulição 182. Onde ficaria o 20 aqui numa régua crescente de número? Ela vai ficar, o 20 fica antes do 43. Caindo aqui, ó, no intervalo que a gente definiu, que a substância está no estado sólido, S de sólido. Né? E aqui no pentano, não sei o que é pentano, não importa, mais uma vez, a gente quer saber do número. Né? O 20, onde ele vai se localizar? O 20 ele vai ser maior do que menos 130 e menor do que 36, ou seja, ele vai estar aqui no meio. Na faixa em que a gente definiu que a substância estaria no estado líquido. Tá bom? Então, para concluir, o oxigênio a 20 graus ele é gasoso, claro, né? Oxigênio, o gás que a gente respira. O fenol ele é sólido a 20 graus e o pentano ele é líquido a 20 graus. Tá? Vamos ficar por aqui. Eu proponho mais exercício numa próxima videoaula. Tá? E até mais.